Boa noite. O tema que nós trazemos hoje é o momento de decisão. Por que que chegou? Eu não sei se vocês lembram, acho que o pessoal acima de 40 anos talvez se lembre daquele filme Momento de Decisão, hollywoodiano. Por que momento de decisão? Exatamente porque nós já estamos com o pé, né, na nova era. Ou seja, todos nós temos ouvido ao longo dos anos, aqui na Casa da Prece, em outras instituições, ou no espiritualismo, ou em profecias de Nostradamus, que seja, que chegaria um momento que a Terra ia fazer uma grande virada, né? E nós, na doutrina espírita, classificamos da seguinte forma: passagem do mundo de provas e expiações para um mundo um pouco melhor, que é um mundo de regeneração. E esse momento chegou. E Jesus também já tinha nos falado. O César vai trazer um pouco mais lá para frente sobre as profecias de Jesus acerca dessa nova era, desse novo mundo aqui na Terra. Jesus sinalizou para a gente isso muito claramente quando ele nos disse, primeiramente, que no fim dos tempos haveria pranto, choro e ranger de dentes. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais no assunto e vamos ver que nós estamos num momento gravíssimo de pranto, choro e ranger de dentes, em que já é uma epidemia mundial global. E Jesus também acalentou os nossos corações e as nossas mentes, deixando uma grande mensagem de esperança para a gente, quando ele também afirmou: eu estarei convosco até os finais dos tempos. Então, a gente vai ver que, apesar da gente estar num momento extremamente complexo, extremamente difícil da Terra, que exige que a gente tome uma atitude, que a gente se decida. Eu ontem fui isso, hoje sou assim, como quero ser amanhã? Daqui a um segundo, o que eu quero ser? O que eu quero ser? É a grande separação. Aí, novamente, Jesus, a separação do joio e do trigo na parábola de Jesus. Não dá mais para a gente postergar. Está na hora da gente realmente se posicionar. Se eu não me posicionar, o que vai ocorrer comigo? Muito provavelmente, terei de deixar este planeta e reencarnar em outros orbes, que vão estar em diversos níveis intelectuais e morais. Vai depender de mim, qual desses planetas poderei habitar, mas certamente igual ou abaixo ao que nós temos hoje aqui na Terra, em termos de intelectualidade, em termos de moral e de ética. Mas se eu realmente eu quero tentar fazer essa transição junto com o planeta Terra, está no momento da gente se decidir. Mas isso é teoria de espíritas. Não, não é. Vocês podem ver que os mais diversos credos estão fazendo esse apelo a todas as pessoas que buscam trabalhar a espiritualidade em si, dizendo a mesma coisa. É momento de fazer o bem, é momento de mudar, é momento, porque nós somos verdadeiros caracóis. A gente vive dentro daquela conchinha e vai andando lentamente, lentamente. Está na hora da gente romper com o caracol, sairmos da nossa casquinha, mostrarmos a nossa cara e deixarmos de andar não. O caracol, nosso querido irmão caracol, que é super fofo, né? Ele se arrasta. Está na hora da gente deixar de se arrastar, né? E sair da casquinha para quê? Para assumir uma posição. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu faço bem. Mas não é dizer só eu sou do bem da boca para fora, novamente citando Jesus, na parábola da figueira seca, que a árvore era linda, maior show de bola, e ela seca. Por que ela seca?
porque ela não produzia bons frutos. Mesma coisa somos nós. Nós vamos secar as nossas possibilidades aqui. Então, vamos dar bons frutos. Ah, mas dentro da casa religiosa é fácil. Sim, é fácil, porque aqui todos nós botamos a máscarazinha. Com que máscara eu vou hoje, né? No baile, na casa espírita, né? Ou qualquer que seja o credo religioso, filosófico, científico. Cara de bonzinho, uma função bem comportada, como a gente diz na matemática, né? Mas está na hora da gente deixar as máscaras, né? E buscar realmente dizer, cara, eu sou do bem. Eu não consigo ser perfeito o tempo todo, mas eu me esforço. E, então, momento de decisão nessa nova era. E para falar de um assunto extremamente pesado, porque a nossa inércia, lei natural, lei da física, ela é uma das leis do nosso querido titio Newton, né? Para a gente sair dessa inércia do caracol que se arrasta e dar pulos e avançar e andar e caminhar para frente, rumo a esse mundo de regeneração, nós... Houve algum problema, Dani? Ela está voltando esse slide. Tá. Nós temos vários bons espíritos amigos que vieram à Terra, que passaram por aqui, que continuam trabalhando para nos auxiliar, Jesus e N outros, e a gente, então, vai começar, exatamente por ser um tema tão pesado, imagina um caracol deixar de se arrastar. Então, é um movimento muito forte que tem que se fazer, né? Então, nós não poderíamos deixar de começar com o nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Próximo, por favor. Doutor Bezerra de Menezes, nessa mensagem de 2014, vocês vão dizer, é velha, né? Não. Porque eu, particularmente, já ouvia o Divaldo na minha cidade, há 50 anos atrás, quando eu era criança, Divaldo já falando desse momento atual da Terra. A gente até fala isso várias vezes em palestra, que eu mesma, criança, achava aquilo fantasioso da cabeça do Divaldo. Né? Eu era criança, estava lá ouvindo, mas eu ficava me perguntando, será? E realmente, hoje, nós estamos naquele estágio que o Divaldo já apontava há 50 anos atrás. Né? E o doutor... Então, isso daqui é muito recente, é 2014, né? Na psicografia do nosso querido Divaldo, está lá na revista, gente, Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Tem vários volumes mais antigos que você pode download. Todos são maravilhosos, bom demais. Momento decisivo. Então, o doutor Bezerra fala, filhos e filhas da alma, abençoe-nos o Senhor com a sua paz. Esses são dias de turbulência. Continua sendo, né? 2014, continua sendo. A sociedade terrestre com a inteligência iluminada, ou seja, chegamos, assim, a alto nível, trabalhar a nossa intelectualidade. Traz o coração despedaçado pela angústia do ser existencial. Então, inteligência lá em cima, ética e moral ainda muito abaixo da nossa inteligência. Então, nós estamos desequilibrados, nós estamos descompensados. É um avião com uma asa para o alto e a outra para baixo. Né? Somos nós hoje. Momento grave na historiografia do processo evolutivo. Quando se operam as grandes mudanças para que se alcance a plenitude na Terra, mundo de regeneração, anunciada pelos espíritos nobres e prometida por Jesus. Próximo. Nosso amado planeta ainda envolto em sombras. Sombras. Daqui a pouco vamos adentrar esta questão das sombras. Permanece na sua categoria de provas e expiações, porque nós, aqueles que a ele nos vinculamos, ainda somos inferiores. E à medida que se opera
nossa transformação moral de dentro, né? Sobre a égide de Jesus. Então, Jesus, o doutor Bezerra está apontando que Jesus está no Leme, né? Nós aqui pertinho do Leme, no Rio de Janeiro. Nosso modelo guia. As sombras densas vão sendo desmascadas. Então, as sombras vão sendo atenuadas, diminuídas, à medida que nós, né? Tem ali a música, né? Que mundo maravilhoso. Quem vai construir? Hello? Cada um de nós, né? Para que as alvíceras de luz e de paz atinjam o clímax em período não muito distante. Com a conquista do conhecimento científico e o vazio existencial. É uma cratera, né, existencial. Também vamos falar mais um pouco daqui a pouco. Surgem as distrações de vários portes para poder diminuir a ansiedade e o desespero. Fuga. O tempo todo a gente não quer olhar para dentro da gente. É chato, é decepcionante, é amargurante, é triste. Então, a gente pega uma rota de fuga através dessas várias distrações. Naturalmente, essa manifestação de fuga da realidade interfere no comportamento geral dos ceareiros da verdade. Para querer dizer o seguinte, até nós que estamos aqui, presencial, virtual, encarnados e desencarnados reunidos, nós que já estamos buscando alguma coisa a mais para poder entender esse problema existencial, esse vazio existencial, até nós sofremos interferências, porque também, muitas vezes, vamos em busca dessas distrações, né? Que, nada obstante, considerando serem servidores da última hora, ele está nos chamando de servidores da última hora, permitem-se os desvios que lhes diminuem a carga aflitiva. Então, muito claramente, não sou da área da psicologia ou da psiquiatria, ou da análise, que seja, mas aqui a gente tem visto uma busca enorme por esses profissionais, graças a Deus, quebrou-se o tabu, isso é uma bênção, né? Só que muitos de nós vamos buscar esses profissionais, não para que eles nos auxiliem com as ferramentas fantásticas que eles têm em suas mãos atualmente, mas para que eles resolvam os nossos problemas. Fuga, né? Para que eles nos mediquem, né? Contrariando o que aquele profissional quer te medicar. Tem alguns que chegam a pressionar os profissionais. Não me medicou do jeito que eu queria, eu vou buscar outro, porque tem que ser mais potente o remédio, né? Fugas, mecanismos de fugas. Estou citando uma das vertentes dos mecanismos de fugas, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais de várias, né? Vamos lá. Nunca olvideis, ou seja, não nos esqueçamos que o mundo espiritual inferior vigia as nascentes do coração dos trabalhadores do bem. Novamente, a gente já citou e a gente adora citar. A grande filósofa do TikTok, a Jojo Todinho, que disse um dia, mas sabiamente, porque ela disse que a avó falava, sabedoria popular, que é uma riqueza, né? Quem mais vai levar martelada? O prego que ficar com a cabeça para fora. E quem é hoje que está com a cabeça para fora no nosso planeta? Qualquer trabalhador do bem. Não precisa de ter religião. Pode ser das mais diversas filosofias, das mais diversas áreas políticas, econômicas que seja. Qualquer trabalhador do bem. Isso não é exclusividade da religião, muito menos do espiritismo. Então, claro, quem mais vai ficar sob o olhar vigilante do mundo espiritual inferior, né, que ajuda a aumentar essa sombra em torno da Terra, são aqueles que estamos colocando como trabalhador do bem. Então, a gente vê que
o caracol, que somos nós, deixar de se arrastar e começar a andar, é um trabalho árduo, que exige da gente muita vontade. Por isso, nós temos que usar a lógica e a razão, dizendo para mim mesmo, não importa o quão difícil seja, mas eu vou deixar de me arrastar e vou caminhar a passos largos com Jesus, porque isso me faz bem, isso me cura, isso acalma as minhas dores, isso acalma as minhas aflições, isso começa a preencher, me ajudar a preencher o vazio existencial que eu trago dentro de mim. E ante a impossibilidade de os levar a derrocadas morais, porque estamos vigilantes na oração e no trabalho, podem se infiltrar. Olha que coisa! Mesmo depois que a gente se predispõe ao bem, né? Gente, bem é toda uma forma de ver o mundo, ver no outro um irmão, ter empatia, ter paciência, ter compreensão. Não estamos dizendo aqui que é para todo mundo virar a nossa querida Maria Teresa de Calcutá. Não é isso. É mudarmos a nossa postura perante a vida, né? Então, mesmo a gente vigilante na oração, ainda somos tentados a não deixar de arrastar, porque querem que a gente continue como eles, inferiores. Eles são, eu também sou, né? Aí a gente tenta sair, galera, não, volta aqui, vai se arrastar, gerando desequilíbrio e inarmonias a benefício das suas sutilezas perversas e a prejuízo da implantação da era nova sobre o comando do Senhor, sobre o comando de Jesus. Próximo, por favor. Bom, então, que sombras são essas que tentam nos travar, que diz Dr. Bezerra de Menezes? Próximo. Bom, sociedade atual. Sociedade atual, né? O que nós temos atualmente? As mais diversas dores coletivas. O próprio coronavírus foi uma dor lacinante, né? Em nossas mentes, corações, que pegou toda a humanidade. Então, é uma dor coletiva. Esse novo formato de diplomacia, né, mundial, tipo, eu acho que isso aqui é meu, vou lá e pego e você fica quieto, isso também nos abala profundamente, que a gente achou que não fosse ver isso novamente, né? Na Terra, já intelectualmente tão evoluída, você vê esse tipo de coisa, né? É da época da barbárie, né? Isso aqui é meu, né? Não, vou pegar, eu vou lá e tomo e acabou, e você que fique quieto, leve chumbo na cabeça. A gente não pensou que fosse ver isso mais na Terra, né? Então, isso são dores coletivas. E sofrimentos morais, aqueles sofrimentos íntimos, gerados por nós mesmos. Vem de karma, de outra encarnação. Já falamos também diversas vezes aqui. O Evangelho, os Espíritos colocam. Minoria do nosso sofrimento atual é de outras vidas. A maioria é dessa. Equívoco nas nossas escolhas. A gente já traz um pezinho de outras, porque Deus é tão bom que não bota tudo de uma vez. Bota só um pezinho. E a gente, nessa encarnação, está pouco, né? Vamos botar mais. Os quais ainda se encontram, então ele está dizendo que nós ainda nos encontramos em sintonia com espíritos de baixa vibração. Conceição, não sou eu que quero fazer isso, não, Conceição. Imagina, são os espíritos aí, ó, tudo me atentando. Não, é porque, então, você está em sintonia com esses espíritos. É cré com lé. Não adianta terceirizar a culpa. Não tem nada a ver. Assume que é melhor, né? Esse irmão aí está me atentando porque eu gosto do que ele gosta. Pronto, está resolvido, tranquilo, assume, depois você trata e tal, né? Os governantes do planeta têm atuado como verdadeiros carrascos da humanidade,
estando assessorados por grande grupo desencarnado que os mantém nesta condição. Gente, só isso explica. Só isso explica tanta indiferença econômica, política, social, educacional, verdadeiros abismos dentro de um próprio bairro, dentro de uma rua, uma própria rua, um próprio bairro, um próprio município, um próprio estado, um próprio país, a terra inteira. São disparates que somente indo entendendo que esses irmãos que ainda estão aqui foi 2014, mas se estende, não é só o Brasil, é o mundo, né? Eles são falíveis. Eles não são super-homens porque são governantes. Eles também, na maioria das vezes, caem pelo próprio jeito de ser, entrando em sintonia com as sombras, com esses desencarnados inferiores. Se juntam, né? E vão, então, esquecendo a linda missão que tem em suas mãos. É uma missão belíssima. Governar uma comunidade, um grupo de pessoas, uma nação, uma coisa belíssima, lindíssima, principalmente aqueles que estão no topo financeiro do mundo, né? Que poderia propor tantas iniciativas bacanas para alavancar aqueles que estão no buraco, aqueles países, aquelas nações, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Então, a sociedade é atual, tem os problemas da coletividade, mais ainda duro, porque nós temos esses governantes que não ajudam a minimizar as dores coletivas, né? Caso da segurança pública, aqui no Brasil, são dores. Você sai estressado, né? Você fala com a pessoa, vai com Deus. Por quê? Porque você não sabe se a pessoa volta. Isso é dor coletiva, isso estressa, gente. É um estresse que eu não precisaria de passar em nenhum de nós. No entanto, a gente passa. Então, são essas dores coletivas acrescentadas por essa postura dos governantes globais, né? E os nossos próprios sofrimentos morais íntimos. Vamos próximo, por favor. Nesse livro, Mediunidade, que é psicografia do Divaldo, pelo nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Lá, o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a humanidade terrestre está em um dos períodos mais graves da sua história. Isso foi em 2012, ele não tinha nem noção do Covid, quer dizer, eu acho, né? Dentro do Divaldo, você nunca sabe. Apresentando de forma generalizada conflitos humanos e obsessões coletivas. Então, além dos nossos problemas íntimos, além dos nossos problemas de convivência entre nós, ainda tem, estou falando dos encarnados, ainda nós temos os desencarnados botando, riscando fósforo para a coisa inflamar ainda mais, que é o caso, por exemplo, das obsessões coletivas. Bom, obsessões coletivas. Como que nós podemos observar processos de obsessões coletivas? O grande crescimento de polarização e confronto entre nós, que somos todos irmãos, né, nas últimas décadas. Isso significa o quê? Nós estamos até aqui cheios de intolerância, incompreensão, falta de empatia uns com os outros. Disputa entre essas nações, né, que, a princípio, é uma nova, está se desenhando, né, para uma nova Guerra Fria, tem levado, gente, todo dia está saindo nos jornais. Vejam notícias do mundo. As nações que até então estavam se desarmando, investindo dinheiro do suor, do trabalho de todo um povo, né, para diminuir o armamento, investir menos e pegar esse dinheiro e investir em outros setores
para beneficiar a população, nós agora estamos tendo um recrudescimento. Estão aumentando as suas verbas em armas. Hoje mesmo eu li, no caso, por exemplo, aqui da Austrália, está em todos os jornais. Isso é lamentável. Por quê? Porque a Austrália está com receio de ser invadida, de ter parte do que lhe compete no mar invadido e tomado por outras nações. Gente, isso é muito triste. A gente nunca ouviu falar, pelo menos eu, que não fiz história, de Austrália em conflitos. Pelo menos estou com 60 anos, até hoje eu não ouvi falar, né? E vão investir pesado. Até então, pelo menos para mim, novamente, que sou leiga em política internacional, para mim, a Austrália, eu vi a Austrália até como neutro, assim, sabe? Sem aparecer muito no cenário desses grandes conflitos, né? Então, isso é muito triste, isso é muito lamentável. E não é só a Austrália, são várias outras nações. Então, passa a impressão que está dando um passo para trás, ao invés de avançar, né? Próximo, por favor. No livro Obras Póstumas, Kardec coloca: o que é a obsessão? Ele deixa bem claro. A obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas. Com que objetivo? De escravizá-las e as submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Aí você vai dizer, ai, Conceição, que horror. Mas muitos de nós aqui já fomos obsessores, quando estavam no plano espiritual. Muitos de nós também somos obsessores de outros encarnados. E, às vezes, até de alguns que ainda estão lá. Às vezes, à noite a gente sai, ainda vai afligir o que está lá desencarnado para cuidar. Mas é a realidade. Por quê? Porque um obsessor não é um ET, é um de nós. É um ser humano como nós, é um espírito como nós, né? Nesse caso, nós estamos falando do obsessor desencarnado, sem o corpo físico. A obsessão pode gerar graves tormentos que assolam a humanidade terrestre devido à sintonia entre o manipulador e você. Sintonia. Puramente sintonia. Nós temos liberdade de pensarmos e entrarmos em sintonia com quem a gente quiser. Porque Deus é maravilhoso, nos deu liberdade, o livre-arbítrio, né? Quando esta manipulação ocorre sobre várias pessoas ao mesmo tempo, tem-se a obsessão epidêmica coletiva. É claro que existe também a obsessão sobre uma só pessoa. A gente diz, está passando por um processo obsessivo, está sendo manipulado por um outro querido irmão, porque o obsessor é nosso irmão, é um de nós, né? Criatura de Deus. Um dia ele vai atingir a perfeição, como nós também vamos, como Jesus um dia alcançou, né? Mas quando eles atuam sobre uma coletividade, aí nós temos uma obsessão que vira uma epidemia, uma obsessão coletiva. Próximo, por favor. Para Manuel Florimeno de Miranda, ainda no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, a humanidade vive uma guerra declarada, onde as forças do mal, que um dia dominaram quase todo o planeta, no período das Inquisições e das Cruzadas, eles já dominaram lá, pelo menos o mundo ocidental, né? Não? Oriental também. Tá certo, desculpa, tá certo. Se uniram àqueles que detestam Jesus. Aqueles que detestam Jesus se uniram com esses outros espíritos. Vários livros, até mais recente, de Valdo Pereira Franco, com o espírito, pelo espírito de Manuel Florimeno de Miranda, traz essas situações. Os relatos, os causos, como diria o bom mineirinho Chico Xavier, são relatados as situações, os casos, como é que está lá na espiritualidade. Então, a gente meio que vê um complô, uma
organização intelectual, com comando, com planejamento, para que a Terra não faça a transição. Eu vou embora daqui, mas todo mundo vai comigo. Tipo assim. Ou vão ficar todo mundo aqui. Para mim é mais confortável ficar aqui, então ficar todo mundo aqui, porque eu não saio também daqui. Então, vão puxando a gente para baixo, né? Quem são esses obsessores? Provavelmente espíritos que podem ter sofrido muito nas mãos da sociedade terrena e se revoltaram e compraram essa briga. Ah, me ferraram, também vou ferrar vocês, né? Então, a gente não tem que jogar nada de negativo em cima deles. Não, gente, são nossos irmãos queridos. São acolhidos como qualquer outro em reuniões mediúnicas nas mais diversas casas espíritas, né? Como que a gente observa essa obsessão coletiva? Alcoolismo, as drogas que cada vez, em termos de inteligência, a humanidade usando a sua inteligência, criando drogas do ponto de vista da ciência, da química, da biologia, fantásticas, geniais no sentido intelectual, mas arrasando com a parte ética e moral da nossa sociedade. Aí a gente vê, em vez de usar essa inteligência, essa competência para o bem, para encontrar cura, um remédio de 30 mil reais, para umas doenças específicas, deixar de ser 30 mil reais e sobrecarregar os países, não, né? Os desvios sexuais, caminhamos tanto, tão bem na década de 80, de 90, para agora a gente estar assistindo questões de desvios sexuais que a gente nem imaginava que existia. Extremamente triste, né? Conflitos variados gerados principalmente pelas redes sociais. Então, vamos ser mais seletivos, não vamos ser nós arriscar o fogo, né? O fósforo, para o fogo aumentar. Não vamos fazer parte dessa obsessão coletiva, que às vezes você acha que você não faz, mas fazemos com a nossa língua, com o nosso julgamento, com o nosso preconceito. Não estou dizendo preconceito, ou seja, antes de conhecer, eu já julgo, né? E o nosso materialismo, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Senão, nossa, o mundo acabou, né? Não vamos alimentar, né? O que explica, então, o vazio existencial coletivo, porque nós estamos numa epidemia, uma insatisfação, mágoa do mundo, que tem levado a uma epidemia de estresse, ansiedade, depressão, síndromes mentais variadas e diversas psicopatias. A OMS já falou que nós estamos atingindo o nível no mundo de epidemia com a ansiedade. Próximo, por favor. A obsessão é uma provação coletiva. Nós estamos sendo testados. Por quê? Porque somos boa bisca, né? Então, Papai do Céu quer ter certeza que nós estamos bem para passar para um mundo de regeneração. Não dá para fingir, as máscaras caem, né? Então, na realidade, nós estamos sendo testados. Então, nós temos que ser firmes. Por isso é momento de decidir, né? Então, é coletivo essa aprovação, é coletivo esse teste. Mas eu não posso decidir pela coletividade. Essa escolha do que eu quero para mim, é do que eu quero para mim. Independente do que a Fran falou, a Dani, a Sandra, é independente, é o que eu quero, né? Isso devido ao mau uso que nós fazemos do livre-arbítrio, da liberdade de escolhas. Não adianta botar no colo de ninguém. Por isso, a sábia e querida Madre Teresa de Calcutá dizia: no final é entre você e Deus, sem intermediário.
Não adianta terceirizar. Ah, porque meu marido, porque minha filha, porque o vizinho. Você e Deus. Então, a gente ainda, com a nossa liberdade de pensar, de agir, acaba sucumbindo à presença desses obsessores, sejam individuais ou coletivos. Próximo, por favor. E recursos para a gente combater as obsessões. Primeiro de tudo, nós temos uma redoma na nossa mão à disposição 24 horas por dia. Sabe aquela redoma do filme A Bela e a Fera, da Florzinha, que também está lá no livro do Exupéry, O Pequeno Príncipe, aquela redomazinha, né, em volta da plantinha? Nós temos uma redoma, nós temos uma capa invisível de proteção. Somos super homens, super mulheres, super tudo, né? Porque Jesus disse que nós éramos Deus. Então, nós temos essa capa, que é a oração. O que é a oração? Nada mais, nada menos do que eu falar com o meu Pai, que é Deus. Por pior que seja, Ele é meu Pai, por pior que eu seja Ele. Eu não tenho que ter vergonha, nem hora, nem dia, nem nada. É agenda marcada para falar com Deus. Então, a oração, onde qualquer lugar, na balada, no restaurante, no ônibus, no metrô, na rua, na praia, qualquer lugar, não tem hora, não tem lugar. Está em nossas mãos. Mais fácil do que o celular, porque não precisa da rede de conexão com a internet. A conexão sou eu que faço, né? Então, a oração é proteção. Sentiu receio, sentiu medo, sentiu que está caindo, que não está conseguindo se firmar em algumas posturas, escolhas que você sabe que são inadequadas. Por que inadequadas? Código de ética, de moral? Não, porque você sabe que vai te trazer dor e sofrimento. Vamos orar. Vamos orar. Maria Santíssima, coitada, não aguenta mais que a gente fica lá. Ó, Maria, bota a música de Ave Maria para não cair. Ele tenta, ele certa vez até conversar, eu falei, meu Deus, só Maria mesmo agora, né? Ah, mas é uma bênção, falando de Maria Santíssima. Autoanálise diária. Ah, essa a gente não quer fazer. A gente quer que o psicólogo faça para a gente, que o psiquiatra faça para a gente, eles fazem. E quando, nos ajudando a nós mesmos, eles nos dão um roteiro. A gente, ai, que maravilha, minha sessão hoje. Atravessou a rua, já esqueceu. O psicólogo, o psiquiatra que vai ter que resolver meus problemas, né? Então, o que é, gente, essa autoanálise diária, gente? Né? Que Sócrates já falava, né? Conhece-te a ti mesmo. Durante o dia a dia, as coisas estão rolando, estão acontecendo, né? Eu tenho ações, eu faço algumas coisas, eu reajo de uma forma com que as pessoas fazem ou falam, né? São as minhas emoções. Aconteceu algo, qual a emoção que aquilo ali, que emoção rolou, né? Sentimentos, pensamentos, aquela carinha de brastemia, não estou fazendo publi, tá, gente? Mas com aquela carinha de função bem comportada matemática, mas meu pensamento tá, né? Pensamento frente aos acontecimentos. Por exemplo, passou o dia, ou passou amanhã, teve algo que te perturbou, que você não achou legal, sabe que bateu mal, não desceu legal, sabe? Aqui o seu plexo solar, aqui você sente assim, ou ficou aqui, te incomodou. Para e pensa na hora do seu almoço. Gente, por que aquilo que o fulano falou me incomodou tanto? Será que eu estou com inveja dele? Será que é alguma dor de cotovelo? Se pergunta. Não tenha medo. Você tem medo de você? Infelizmente temos, né? Porque a gente não quer ver o que a gente realmente é, né? Porque a gente vai descobrir que ainda é invejoso. É triste. Aí a gente vai ficar decepcionado com a gente. Mas não fique, não. É uma bênção descobrir que nós somos. Que é isso que vai nos possibilitar mudar. É o caracol saindo de dentro da casquinha e vindo à tona. Temos isso. E sem culpa. Deus, foi mal aí. Hoje rolou inveja geral. Estava
né? Mas se Deus quiser, amanhã eu vou fazer diferente. Tenta, inveja de novo. Fala com Deus de novo. E vai até o momento que você vai conseguir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente vai conseguir, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega... o exemplo que a gente está dando aqui é da inveja. Então, eu percebi que me incomodou aquilo de manhã no trabalho porque era inveja. Ou no elevador, com uma vizinha, um vizinho que seja, né? O que eu faço? Comparo com os ensinos de Jesus. Como que Jesus faria? Também ter inveja, porque a pessoa está conseguindo tudo que eu quero e ainda não consegui? Como que Jesus? O que Jesus pensaria? Né? Porque ele está no leme. Ele é a nossa bússola, ele indica o caminho, gente. Ele veio, já fez o trabalho, muito bem feito, deixou todo um roteiro pronto para a gente. Mas a gente, com a miopia espiritual, não quer enxergar. Próximo, por favor. Isso, Jesus está no leme, vamos fazer o nosso melhor. Vou virar perfeita de uma hora para outra. Não, é aos poucos. Caracol arrasta. Para ele começar a andar é aos pouquinhos. Somos bebês espiritual começando a deixar de engatinhar para ficar minimamente em pé, segurando na parede que seja. Né? Então, tudo que a gente tem assistido é a nossa imaturidade espiritual. Somos bebês espirituais. Mas otimismo, galera. Otimismo, porque Jesus é o governador do nosso sistema solar, é o governador da Terra, né? Ele está na condução do barco, ele está no leme, ele é o timoneiro do barco, ele sabe para onde o barco tem que ir e vai. A Terra vai passar para um mundo melhor, queiramos nós ou não. Né? Por quê? Porque é uma diretriz divina e Jesus está executando essa diretriz divina. Né? Mas ele precisa que nós o auxiliemos nessa empreitada. Por isso, temos que decidir de que lado de toda essa questão nós estamos. Que ele precisa, que cada um de nós comece a fazer diferença. Né? Próximo, por favor. Mas, se não fizermos, sempre haverá recursos e a Terra vai fazer sua transição. Jesus, então, nos convida a gente há mais de 2000 anos a modificar o nosso estado mental, a curar a nossa catarata espiritual, né? Mudar o nosso comportamento. O que isso significa? Buscar agir, pensar de forma cada vez melhor. O que é melhor, Conceição? É tão vago. Não. Aquilo que me faz bem, mas não me faz bem, aparentemente me faz bem de verdade. Não precisa de dinheiro, não precisa de título profissional. Aquilo que me faz bem de verdade, que vai preenchendo esse vazio que eu trago dentro de mim, que vai abaixando o meu nível de estresse, de ansiedade. E é isso que a gente tem que buscar. Nós temos direito. Jesus disse que nós somos Deus. Nós temos direito à felicidade. Sinto muito. O mundo em volta pode estar caindo e eu posso estar feliz. Num estado de felicidade. Porque vejo e entendo o mundo de forma diferente. Esse é o grande lance de um Mahatma Gandhi, de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, de Jesus, de Sócrates, tantos outros. Não dá nem para falar de todos esses grandes que passaram pela Terra. Né? Jesus, então, ele nos ensina a lei do amor, que deve ser usado diariamente, a todo instante. Para quê? Para a gente pagar as dívidas do passado, né? Que pode ser de vidas passadas ou de instantes passados, de coisas que eu fiz que não é legal, combater os nossos desequilíbrios e viciações, agir com fraternidade, solidariedade e benevolência. Resumindo, fraternidade, solidariedade, empatia, benevolência, etc., é caridade. Próximo, por favor. Vou dar uma acelerada, a gente fica pequeno, agora que eu vi. Muito interessante, um artigo
de um professor da Universidade de Wisconsin, lá no norte dos Estados Unidos, próximo a Chicago, esse estado, Wisconsin. Esse professor de psicologia e psicopatia, né? Ele é pesquisador do Centro de Investigações de Mentes Saudáveis. Olha que bacana, a universidade abriu espaço para que se pesquise a questão das mentes saudáveis. Olha como o mundo está mudando aos pouquinhos, né? Muito interessante, porque ele também foi convidado a participar como membro do Conselho de Davos, aquele fórum econômico em que as maiores potências vão aí decidir os próximos anos de todo o planeta e das mais diversas nações. E o que ele está fazendo nesse fórum? Ele está tentando convencer os maiores líderes mundiais que vale a pena olhar cuidadosamente para a questão de mente saudável. Maravilha, que ele seja abençoado aí na sua trajetória, né? Então, ele fez um estudo científico do efeito no nosso cérebro da prática da gentileza, ternura e compaixão. Ou seja, por que a gente está trazendo isso? Para não ficar só no campo religioso, da filosofia e das hipóteses. Mostrar que a ciência já está investigando esse bem-estar que ser do bem nos traz, que a gente falou até segundos atrás, né? Então, ele percebeu que os circuitos dos nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, que levam a gente à empatia, à compaixão pelo próximo, isso tem a força de ativar a área motora do cérebro, nos levando a praticar aquele ato. Então, a gente sente empatia, sente compaixão e quer praticar isso. Com isso, ele percebeu que a gentileza, ternura e compaixão podem ser treinadas em qualquer idade, se praticando exercícios com a nossa mente. Rapidamente, por exemplo, a gente não trouxe que seria uma outra para a Légia, a gente tem que trazer uma especialista, um especialista na área, porque não é também a nossa área, né? A psicologia e a psiquiatria. O que é isso? Eu imaginar que eu estou sentindo compaixão por alguém, só no campo da imaginação. Isso vai ativar o meu cérebro e vai me dar vontade de fazer aquilo, realizar. Então, pode ser treinado. Gente, isso é fantástico em termos de ciência, de inteligência humana, que vai puxar um pouco essa questão ética e moral, saindo do escopo da questão da filosofia, da teoria, né? Filosófica, religiosa, sociológica, que seja, né? Próximo, por favor. Segundo o doutor, a empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, eu vejo alguém na rua morrendo com frio. Tá frio no Rio, não, é 24 graus, aí já está frio. Mas está frio onde você está. Você vê o outro, você não o auxilia, mas você imagina em você o frio que ele está sentindo. E isso vai te dar vontade de sair de você e fazer algo, né? Pôr essa empatia em movimento. Ou vai treinando para que você vá fazendo empatia com os outros também, né? A compaixão é o desejo e o compromisso de amadurecer em nós as ferramentas para aliviar o sofrimento do outro. É eu desejar e me comprometer, fazer o que tiver ao meu alcance, nem que seja uma festa, para aliviar o sofrimento do próximo. Sentimento de ternura, segundo ele, forma uma outra parte do circuito neurológico da compaixão, atuando como valor complementar à vivência plena das potencialidades do ser. E, na pesquisa, ele conclui que estimular a ternura em crianças e adolescentes melhora os resultados educacionais na escola, né? O bem-estar emocional e a saúde integral da criança e do adolescente. Olha a nossa responsabilidade quanto educadores, né? Sejamos os pais,
sejamos avós, tios, vizinhos, amigos, né? Impressionante. Próxima, fantástica essa pesquisa, né? E a Carlos Abranche, nesse artigo, A Neurociência da Bondade no Reformador da Federação Espírita Brasileira, de novembro de 22, diz: é preciso, conforme orienta o Dr. Davidson e os benfeitores espirituais, praticar, para que o instinto do altruísmo e da compaixão predomine nas entranhas da intimidade do ser para todo o sempre. Próximo, por favor. Bom, nós estamos com o tempo estourado, mas nós vamos finalizar com o doutor Bezerra de Menezes, dando continuidade àquela mensagem que a gente começou lá no início. Continua, doutor Bezerra. O amor é um instrumento hábil para todas as decisões. Em primeiro lugar, o amor. Minha decisão, minha ação que eu quero tomar está dentro ou fora da lei do amor. Desarmados os corações, formaremos o grupo dos seres amados do ideal da Era Nova. Prosseguir, lidadores do bem, nos motivando, nos incentivando a decidir pelo bem, né? Com o devotamento que se vos exige de fazeres o melhor que esteja ao vosso alcance, em perfeita identificação com os benfeitores da humanidade, especialmente no Brasil. Está se referindo ao Brasil particularmente, porque ele trabalha junto ao Brasil. Sobre a égide de Ismael, representando o Mestre Novidade. Nós sabemos que Ismael, poderíamos dizer, é o espírito protetor, é o espírito anjo guardião da nação brasileira. Ele representa Jesus. Cada nação tem esse espírito de altíssima escola, né, já no nível de perfeição, mas que trabalha sobre a coordenação de Jesus, para estar guardando essas nações, né, representando Jesus, o Ismael. Próximo, por favor, para a gente finalizar. O mundo necessita de Jesus, sem sermos piegas. Não precisa de ser piega. Não precisa de ter religião. O mundo necessita de Jesus, quer dizer, o mundo necessita dos ensinos de Jesus, desse leme, dessa orientação de Jesus. Hoje, mais do que ontem, muito mais do que no passado, porque estamos a caminho da intuição, após a conquista da razão. Porque inteligência é lá em cima, né? Precisamos alavancar moral e ética para mantermos sintonia plena com aquele que é o nosso guia de todos os dias e de todas as horas. Muita paz, filhos e filhos do coração, são votos do servidor humílimo e paternal, em nome dos obreiros da seara de todos os tempos, alguns dos quais, certamente, aqui conosco está nessa hora, muita paz, doutor Bezerra de Menezes.